E já nesta segunda temporada do nosso Cappuccino Cast, com grande alegria, eu, Frei David, quero te acolher para mais um episódio. E com certeza vai te ajudar a entender um pouco melhor de como que o franciscanismo também pode ser vivido por você. É você que não usa hábito, você que não é irmã. Eu, Frei, é você mesmo. Pois hoje eu vou entrevistar simplesmente o ministro da UFS de todo o estado do Paraná. Por isso, convido você a já se preparar, a escutar com atenção, a ver, a contemplar como que Deus pode também falar com você, pelo carisma franciscano, através de um simples bate-papo. Esse é o Cappuccino Cast, um podcast franciscano dentro da central de podcasts da Rádio Evangelizar. Meu irmão, minha irmã, a você a minha saudação franciscana de paz e bem. E acolho com grande alegria no Cappuccino Cast de hoje o nosso irmão Valdir Longo. Paz e bem, Valdir. Paz e bem, Frei David, como que você está? Graças a Deus, muito bem. E nesse ano de 2024, nessa segunda temporada, com entrevistas maravilhosas, como espero que seja também a sua hoje. Oh, que bom. Estamos aí para contribuir. Valdir, você está falando de onde? Frei, eu sou de Londrina, moro, né, em Londrina. Londrina, aqui mesmo no Paraná. E o Frei está aqui nos estúdios em Curitiba, mas como é que pode? A tecnologia pode nos aproximar. Assim está sendo o nosso Sim, podcast de hoje. A distância na quilometragem, mas juntos, unidos, num só ideal, num só bate-papo que nós iniciamos agora. Valdir, por favor, se apresente ao nosso irmão, à nossa irmã. Quem é você? pois bem, Frei. Eu sou Valdir Pedroso de Oliveira, tenho 46 anos, né? Sou casado há 20 anos. Agora em janeiro, né, faremos ali 21 anos de casado. E tenho dois filhos, né? Dois meninos, né? Já 18 e 19 anos, né? Moro em Londrina já praticamente desde a infância, né? Apesar de ser natural ali de Grandes Rios, né? No Vale do Ivaí. E, e sou servidor público, né? Por trabalho, eu e minha esposa, né? E então, né? E moramos, né? Num bairro na zona norte de Londrina. Muito bem. Grandes Rios, é grande o rio lá mesmo? É o Rio Ivaí. Ah, o É o rio. que divide ali, né? O Vale do Ivaí. Mas ali, onde eu nasci, ali temos o rio, o Rio do Peixe, né? Que fala, o Rio Alonso, né? Aí que deságua no Rio Ivaí, né? Muito bem. Então tá casado, tem uma família e é franciscana há quanto tempo? Frei, nós começamos a fraternidade que eu participo, né? Nós começamos ela em março de 1999. Fizemos ali, né, os estudos e professamos, né? Fizemos a ereção, foi feita a ereção canônica da nossa fraternidade em abril de 2003, né? Então, fizemos, né, 20 anos de fraternidade erigida, né? Então, oficialmente, né, como franciscano, né? 20 anos professos, né? Na Fraternidade Corpo de Cristo aqui de Londrina. Muito bem. E o que te arrastou para você também ser um franciscano? Então, Frei, nós aqui em Londrina temos os capuchinhos, né? Já há alguns anos, né, nós temos aqui, né, os freis capuchinhos, e nós tínhamos aqui também na fraternidade dos capuchinhos, tínhamos uma fraternidade de Jufra, né? A Fraternidade Perfeita Alegria, né, ela iniciou como Jufra. E daí, durante um encontro que nós tivemos, ainda antes, né, de ser fraternidade, foi apresentado o carisma franciscano, né? Ah, mas como que a gente faz para conhecer? Entramos em contato, né, com o regional, que à época era a irmã Terezinha Neote Bandeira, né?
ela era de Ponta Grossa. Ela veio até Londrina, né, para apresentar, né, a fraternidade, né, apresentar o carisma, apesar de que a gente ali já estava ali, vamos dizer, já tinha ali um desejo, né, de conhecer um pouco mais, mas quando ela veio, já praticamente já abrimos, né, ali demos ali o pontapé inicial para a abertura da Fraternidade Corpo de Cristo. Então, em março de 1999. Tínhamos ali um grupo ali, até grande, de em torno de 30 pessoas, que já estavam, né, que já trabalhava junto, num grupo assim de evangelização, né? Então, assim, mudamos, vamos dizer assim, o trabalho, passamos, né, a conhecer melhor, né, o franciscano ali, se inteirar através dos estudos, né, e iniciamos. Então, nós tínhamos já um grupo, né, vamos dizer assim, né, cooptado pelo o modo, né, o modo assim franciscano de ser, né, ali que foi nos apresentado naquela época. Então, assim, a gente ainda, só que apesar de morar em Londrina tudo, nós, assim, éramos até um pouco distante lá dos capuchinhos, né, porque, né, os capuchinhos estão presentes numa paróquia mais central, né, e nós vamos dizer, uma periferia, né, a zona norte de Londrina, né. Então, quando nós iniciamos a nossa Fraternidade Corpo de Cristo, e depois ela foi erigida, e também depois a Perfeita Alegria passou a ser o UFS, nós tivemos aí duas fraternidades, né, de UFS em Londrina, né, aí trabalhando, vamos dizer assim, formando aquela, né, família franciscana com os freis e as irmãs que aqui também tinham. E por que o nome Corpo de Cristo? O nome Corpo de Cristo também vem da própria questão da unidade, né? Quando a gente vai escolher um nome, né? Na maioria das fraternidades optam por um nome franciscano, né? Algo que marcou a vida de São Francisco, né? Mas nós ali, o grupo que iniciava, que antes de ser, né, o FS, era envolto, assim, envolvia assim, muita oração, o grupo era bem participativo, né, em momentos de oração, né, e também davam assim encontros, né, fazia alguns encontros para a comunidade, né. Então pensou assim, né, é o corpo, né, que forma, né, que tem Jesus Cristo como a cabeça, né, como diz o Efésios, né, Cristo é a cabeça da igreja. Uhum. Então optamos por esse nome porque, né, na devoção e na adoração, né, nós encontramos, né, ali o Francisco também presente, né? E então esse nome, né, marcou bem, né? Marcou e marca ainda, né? Sempre presente, né? É um nome bem diferenciado assim, né? Em relação às fraternidades do nosso Paraná. Muito bem. E voltando um pouco na história, depois nós vamos falar mais sobre a tua fraternidade, onde você participa, onde é membro. Que história é essa de Francisco de Assis deixar um jeito de caminhar também aí para os leigos? Ele pensou nessa história também? Então, Frei, como a história nos diz, né? Ela deixa-nos claro que Francisco, o ideal, né? Vamos dizer assim, para muitos, né? A loucura de Francisco, né? Ela foi além, né? O seu modo de ser, ali como ele iniciou, como ele, né? Vamos dizer, desejou, né? Foi ali chamado a seguir Jesus Cristo de uma forma simples, no acolhimento aos pobres, né? Ele sempre quando, vamos dizer assim, quando se faz algo para Deus, né? Ele vai além das fronteiras, né? E foi isso que aconteceu com Francisco, né? Os primeiros, né, seguidores, seus primeiros amigos, né? Aí depois vem a propriamente, né, até a mesma Clara, né? Então todos assim fascinados por esse desejo, né? Por essa vontade, né, de fazer a diferença ali onde eles estavam, né? Então, também, né, aqueles que estavam na situação de casados quiseram seguir Francisco, né? Quiseram, assim, sentir o que ele estava sentindo, né? Mas o que aconteceu com Francisco, que largou-se tudo, né? Filho de comerciante, né? Vamos dizer, ele tinha tudo, né? E, de repente, larga, né? Entrega-se até a roupa e agora, né? Meu pai do céu, né? Eu tenho ele como pai e ele que vai me dirigir, me orientar, né? Então, assim, aí aparecem os primeiros cristãos, né? Os primeiros ali, as primeiras famílias que querem seguir, mas, né?
vão deixar tudo para seguir, né? Aí praticamente não, o modo de vida vai ser o mesmo, né? Mas agora vocês ficam na sua realidade, né? Cuidando das suas famílias, né? E participam conosco, né? Não deixando, né? Tudo para trás, né? Vocês têm um compromisso diferente, né? E nesse compromisso diferente nasce ali, né? A primeira ordem, a terceira ordem, né? Que no primeiro momento a ordem dos penitentes, né? Aqueles que queriam fazer penitência, né? Devido ao modo que São Francisco, né, apresentou, né, a forma, né, com que ele apresentou dentro da igreja sem sair dela, mas conseguiu agradar a todos, né, solteiras, né, como o caso das femininas, das clarissas, e também os casados, né, e assim, né, estamos nós na condição de hoje. Então nós temos 3 ordens. Sim, nós temos 3 ordens que formam a família franciscana, né? Por conta de que, né, Francisco, no primeiro momento, como, né, o trabalho que ele assume, né, é um trabalho em que eram feitos pelos, né, vamos dizer assim, pelos homens, né, os 12 primeiro que ele conseguiu se reunir, né? Só que daí quando vem, né, Santa Clara, né, ela já ali não conseguia, vamos dizer, executar o mesmo serviço dentro ali, né, tudo, ou ela vai para um convento, né, fechada, né, naquele momento mais, né, dando ali o suporte da oração, né, da contemplação, né, e aí depois de novo, né, vem também aqueles que queriam, né, com as suas famílias, né, mas para que também isso talvez não causasse, né, vamos dizer assim, né, algo maior dentro da própria igreja, continuam nas suas casas, contribuindo, né, participando junto com São Francisco. Nasce-se assim, nessa visão, as 3 ordens, né? Primeira ordem, os freis. Segunda ordem, as irmãs. E terceira ordem, os membros desta, vamos dizer assim, vida laical, mas também franciscano. Não há uma hierarquia onde um é melhor do que o outro, é maior do que o outro, senão que todos somos irmãos. Apenas muda o modo e onde nós vamos viver o mesmo ideal. Isso mesmo? Isso mesmo, Frei. E tanto é que, né, ordem franciscana, né, menor, capuchinho, conventual ou os próprios menores, né, sempre a minoridade, né? Uhum. Não há maior, não há menor. Sempre, né, seja na UFS, seja na congregação, seja nas clarissas, né, e entre os freis, né? Sempre esse cuidado, né, com a simplicidade e a minoridade. E na história você poderia me situar mais ou menos aonde que deslancha esta instituição da ordem franciscana secular? Falei, olha, a história, ela, né, ela traz ali que praticamente nós assim, a ordem nasce ali, né, entre 1209, 1221, 23, assim, quando se iniciou, né, quase junto com até mesmo, né, os primeiros discípulos de Francisco, né? Uhum. Então, nós também ali temos, né, a mesma idade né, de que quando é aprovada a regra, né, 1221, 800 anos, né? Então, já nesse tempo se inicia ali os primeiros, mas durante o tempo foi-se também perdendo ali alguns, vamos dizer assim, houve bastante perseguição, né, quanto aos cristãos, né? E também a UFS ali, a Ordem do Terceira, ela teve ali uma diminuição, tentaram de alguma forma, né, acabar ali, mas assim sempre, né, manteve-se o espírito, né, vivo, né, nunca conseguiram, vamos dizer assim, desanimar, né, porque quem conduz é o próprio espírito, né, mas assim durante toda a história, né, a história do carisma, né, eles teve, como diz, altos e baixos, né, mas assim o mais recente mesmo, né, a nossa, ela, vamos dizer, teve um crescimento maior já mais recente, no, né, 1900
1960 e depois, principalmente, da aprovação dessa nova regra nossa de 1978, né, que ela ficou assim um pouco mais, até mudou a nomenclatura para a Ordem Franciscana Secular, né? Mas sempre a presença franciscana estava junto, né? Porque onde tem a primeira ordem, o carisma sempre, né, é mantido, o carisma mantém-se vivo com essa ligação de família, né? Aqui no Brasil, nós temos alguns lugares em que as igrejas eram erigidas, levantadas por confrarias, e muito delas assim também por parte de franciscanos. Você saberia me dizer se tem alguma ligação com também a ordem franciscana secular? Olha, Frei, eu não me recordo assim você diz assim, no caso, algumas que são fundadas por Que são essa aqueles confraria, seria... movimentos, aqueles grupos que queriam ter a própria igreja e cuida dessa igreja. Isso é muito comum, por exemplo, em Minas Gerais. É muito fácil de você a cada esquina encontrar nessas igrejas, obviamente católicas, né? Mas eram cuidadas como que Sim. confrarias. Mas só para explicar, se tem alguma ligação com a ordem franciscana secular ou não. É mais um movimento diferente da ordem franciscana secular. Para nós, assim, seria diferente. Para nós, assim, a Uhum. ordem franciscana ela está sempre para contribuir, né? Certo. Aonde, principalmente onde existe, né, a primeira ordem, né? Eu acho assim que que seria necessário ter uma UFS, né? Uhum. Porque ali vai se trabalhar junto, né, com os frades, né? Independente ali da obediência que seja, né? Os frades, né? Ou com as irmãs, vai se trabalhar muito junto, uma unidade, né? A unidade ali conseguiria ser trabalha. A UFS ela está presente em muitas paróquias que hoje já não tem mais a presença franciscana. Então, Uhum. assim, o cuidado que a UFS tem, o cuidado que a fraternidade tem, é sempre de ajudar. Hoje, muitas paróquias nossas estão, né, elas pertencem aos diocesanos. Teve, né, por algum motivo, os freis, né, já não estão mais presentes nessas dioceses, não estão mais presentes nessas paróquias, nessa cidade, mas ainda assim o carisma franciscano ele está presente. Então esse cuidado sempre de ajudar, né, a comunidade, ajudar o padre, estar presente, né? E então assim, como nós falamos, minoridade, simplicidade, né? Nunca querer, né, dono dessa ou daquela igreja, né? Mas assim nós temos eu tive em agosto de 2022, né? Lá no Pernambuco, né? Em Olinda, melhor dizendo, para o capítulo nacional, né? E eletivo nacional. E lá a ordem ela é bem presente e assim e é uma ordem assim que vamos dizer remonta aos tempos, né? Ali, né, quase que a idade do nosso Brasil, né, está ali presente a ordem franciscana, né, e Uhum. também com isso os franciscanos, né. Então assim sempre ajudando, né, naquilo que é possível ter, né, cuidar ou temos assim uma ou outra fraternidade a nível de Brasil que ela tem, vamos dizer assim, uma casa, né, próximo da paróquia, tudo, mas isso para a fraternidade, que daí alguns trabalhos eles desenvolvem. Mas assim, nada, eu creio, no pouco assim que eu até mesmo sei, eu creio que assim, dessa questão de, de, de paróquia mesmo, né? Ela é mais a contribuição naquilo que é necessário, naquilo que cabe, né, a nós leigos, né, seculares. Uhum. E o que a OFS, o que os nossos irmãos desta ordem franciscana secular faz? Frei, eu achei muito interessante quando eu tive em Cascavel, né? Aí o Frei lá que estava acompanhando a gente, que acompanhando a fraternidade de Cascavel, que nós fomos fazer um capítulo eletivo lá, ele comentou assim, né? E perguntam por aí o que a ordem franciscana faz, secular faz, né? Aí ele, resposta dele que eu achei interessante, né? É de que faz aquilo que, né, os outros, né, o, que o trabalho que talvez aqueles que ninguém quer fazer, né?
Ah, mas o que que isso tem a ver? Nós nos inserir na paróquia, na comunidade, na onde ali nós vivemos, a nossa contribuição é em tudo aquilo que é preciso. É claro que tem uns que se destacam mais, né? Meu caso mesmo, sou ministro da Eucaristia, aqui na minha comunidade, na minha paróquia, né? Mas não, a gente não fica só naquele trabalho, né, que nós assumimos enquanto ministro, enquanto catequista, né? Enquanto do canto, da liturgia, né? Nós estamos presentes aonde a igreja precisa. Aonde precisar, né, de alguém com disposição, está lá o franciscano secular, por conta da própria consciência, né? Da consciência em fazer, né, em contribuir com, né, a comunidade local, ou com a paróquia, ou, de repente, né, a própria diocese, naquilo que for necessário. Então, o que nós fazemos? Né? Aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. Temos a espiritualidade própria, por isso vivemos em fraternidade, mas não é muito difícil você encontrar alguém na fraternidade que não exerce, ou que não executa, ou que não faz alguma atividade dentro da comunidade. Então, tudo aquilo que precisar, talvez vai ter ali um franciscano ajudando. Vocês têm como que um regimento interno para orientar algumas atividades? Nosso ponto, né, de referência, né, é a regra como da primeira ordem, né, dos freis, como a das clarissas, né, a regra nossa, né, como eu mencionei, foi aprovada, né, em 1978, né, e então nós temos, ela é o nosso evangelho, né, é a medula, a espinha dorsal da nossa vida franciscana, né, que é, né, vamos dizer, uma síntese do Evangelho. Então, além da regra, né, temos, claro, né, as constituições que, vamos dizer assim, nos dá o ordenamento de como as fraternidades, né, são iniciadas, como é feita a caminhada, como as fraternidades, né, recebem as orientações, porque assim, nós somos uma ordem, né, constituída pela própria igreja, né, com aval da igreja, com consentimento dessa própria igreja, né, mas vivemos a nível, né, de paróquia, vivemos a nível de comunidade, né, então temos uma vida própria ali fora, né, nos reunimos em um dia, seja da semana, seja do final de semana, né, temos ali, né, as nossas reuniões, mas assim, somos orientados, assim, vamos dizer, administrativamente pelos os nossos documentos. Esses documentos nos norteiam, né? Temos eleição, né? Temos os capítulos eletivos de 3 em 3 anos, temos um conselho, né? Então, tudo isso precisa ter um documento, né? Então, esses documentos, nós temos as constituições, né? Que são aqui, né? Que faz todo o regramento, né? Claro, né? Como eu disse, mas a regra é o nosso ponto de referência, né? Porque é nela que está como, né, devemos, né? E a nossa forma de vida, né? Como franciscanos seculares. É interessante você dizer isso, porque às vezes nós temos alguns movimentos na igreja, e aqui é uma crítica que eu faço mesmo, que não se insere na vida de comunidade. É cada um por si e Deus por todos. Aonde eu vou fazer aquilo que o meu grupo quer, aquilo que esse movimento faz e pronto, acabou. E não se insere na festa da comunidade, não se insere em atividades que o pároco propõe, ou mesmo de fazer parte mesmo de algum conselho pastoral, de algum conselho econômico, participar, o Valdir disse, né, ministro da comunhão, não sei, tantas outras coisas, porque o movimento, a ordem franciscana secular é essa essência, é o jeito de ser. Mas o que fazer vai depender da tua realidade. E a ordem franciscana secular, ela tenta responder a tudo isso com a própria vida. Isso. Como, né, São Paulo escreve aos Coríntios, né? É o mesmo Espírito que age em todos, né? Mas cada um tem a sua particularidade, né? Tem o seu modo de agir, tem o seu modo, né, desse Espírito operar, né? Não adianta eu dizer que não tenho
né? Poderia ter uma voz boa para cantar, mas não sei cantar, né? De repente, se a gente nos preparar para isso, fazer um treinamento, não somos aí um Frei David, né, Frei? Mas assim, podemos aprender. Então, durante a nossa vida, tudo é possível. A gente aprende tudo aquilo que de repente a gente tenha mais disposição, mais vocação, né, para isso. Mas agora, quanto, né, ao trabalho enquanto comunidade, cada um se encaixa num trabalho, né? Porque a maneira com que ele tem pessoas que são tímidas, que não conseguem fazer uma leitura, né? Durante a celebração, durante a missa. Então não adianta a gente querer colocar aquela pessoa para servir naquele trabalho, tudo, que ele não está, vamos dizer, direcionado, que ele não tem aptidão para aquilo. Então, a ordem, vamos dizer, agrega todas as pessoas na sua condição que esteja, né? Como enquanto secular, né? Você pode ser casado, pode ser solteiro, né? Viúvo. Então, você pode participar da UFS. Então, e também, você é cantor, você é músico, você é doutor, né? Independente da sua função fora da igreja, você, né, pode participar da ordem e é bem-vindo, né? E vai contribuir na medida da sua condição, né? A do seu tempo, né? Seja na comunidade e também da sua vocação, né? A vocação primeira, é claro, né? Todos nós somos chamados a ser, né, cristãos, né? E de forma particular franciscanos. Mas assim, podemos contribuir, todos nós podemos contribuir, né? Desde que deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. É Ele que nos direciona, é Ele que nos anima. E agora, falando com esse irmão, com essa irmã, que está desejosa de conhecer mais sobre a vida de São Francisco, de viver como um franciscano na sua autenticidade e essência, como que faz para entrar nessa OFS, nesse grupo aí? Ou é um grupo à parte, assim, que seleciona as pessoas? Como que é? Frei, nós temos, né, a nível de Paraná, 29 fraternidades erigidas, né? Divididos em 5 distritos, né? Curitiba é o primeiro distrito, a região de Ponta Grossa, ali até União da Vitória é o segundo distrito, o terceiro distrito de Pato Branco até Foz do Iguaçu, Cascavel, terceiro distrito, quarto distrito, que era, né, só 4, depois foi dividido, quarto distrito do Paraná, né, de Arapongas até Siqueira Campos, e de Cianorte até Guaíra, lá nós temos o quinto distrito. Então, a UFS está presente, né, em todo o Paraná, principalmente aonde está presente, né, os freis, seja os freis da obediência capuchinha, seja os freis da obediência conventual, seja os freis menores, né, que nós chamamos. Então, está presente. 29 fraternidades erigidas e 2 fraternidades em formação, onde temos os freis, mas ainda não tinha a ordem franciscana secular, que é o caso de Cruzeiro do Oeste, estamos com a fraternidade em formação, e uma fraternidade em Almirante Tamandaré, né, onde o Frei Frigo acompanha, que também está em formação. É as duas cidades, 2 paróquias onde não tinha a presença secular. Então, a nível de Paraná, estamos, né, vamos dizer, em vários lugares. Mas o irmão quer ser franciscano secular, quer conhecer melhor. Precisa, primeiramente, né, saber em qual local que ele está, né? Mas eu moro, vamos dizer, em Maringá, não temos ainda a ordem franciscana secular, tá? Eu recebo, né, quase que, né, pelo menos aí uma vez por mês, né, do Nacional, né, o Nacional, a Ordem Franciscana Secular Nacional, tem um site, o FS do Brasil, e quando as pessoas, né, tá lá numa cidade do Paraná que não tem a Ordem Franciscana, ele entra lá no site lá da Ordem Franciscana do Brasil, né, e coloca lá, né, gostaria de conhecer, né? O Secretariado Nacional envia para os regionais, né, do Brasil inteiro, conforme ali a consulta que é feita, né, como aconteceu com a gente,
envia, aí manda para o ministro regional, nós temos uma pessoa que despertou interesse, de onde ele é, né? Então a gente daí entra em contato com essa pessoa, né, e fala, nós temos uma fraternidade aqui, outra lá, qual que fica mais fácil para você, né? Eu acho que essa cidade, né, é melhor. Então tá, eu vou te passar o contato, né, do ministro da fraternidade. O ministro da fraternidade vai entrar em contato, mas também posso te fornecer o telefone dele. E daí a pessoa, né, aquele irmãozinho, aquele que tá, né, que se interessou, né, primeiro pode conhecer pelo site nacional, né, ou de repente, né, perguntar, né, na cidade que ele tem, se alguém sabe, né. Chega até nós, a gente encaminha para os ministros entram em contato com essa pessoa, convida ele, nossa reunião da fraternidade é no segundo domingo, é no primeiro domingo, no primeiro sábado, né, vem fazer uma visita. A pessoa vai, né, a forma que ela é acolhida é o que faz ela voltar, né, para participar. E às vezes a gente percebe que não é a distância, eu acho que é o chamado realmente, que ela tem ali um chamado próprio, né, a seguir, que faz com que ela desperte esse desejo de participar. E daí você percebe que às vezes tem pessoas aí que está 30, 40, 50 quilômetros da sua cidade e vai participar da fraternidade, né? Então, assim, lá na onde ele mora ainda não tem fraternidade, mas ele faz a questão de uma vez por mês, que é praticamente, né, as nossas reuniões, a maioria das fraternidades se reúne uma vez por mês, ele faz aquele pequeno sacrifício de ir participar lá na fraternidade que não é na cidade dele. Então, os meios, né, que nós temos para, né, chegar até nós, para aqueles que, de repente, está em qualquer lugar do Brasil, é o site do Nacional, né? Do Nacional. Daí eles entram em contato primeiramente com o ministro regional e a gente, né, dispara, né, encaminha aos ministros locais, das fraternidades locais, para poder entrar em contato, né, e apresentar para ele o dia da reunião, né, e como ele faz para participar. Todos, como nós dissemos, né, casados, solteiros, viúvos, podem participar da Ordem Franciscana Secular. Tem que ser mais de 18 anos, porque menos de 18 anos, né, nós temos a Jufra, mais de 18 anos, ser católico, né, cristão católico, né, dar testemunho, ter, né, ali uma vivência, né, de igreja, né. Claro que se a pessoa não tem uma vivência de igreja ali, mas é batizada, crismada, né, ele tem a condição de participar, né, durante a formação, né, ele vai despertando, né, e nada, claro, garante que aquele que começa a formação possa ficar, porque também, né, nós falamos de vocação, mas, né, durante ali a caminhada, durante os estudos, durante a formação, vai despertando, né, cada vez mais esse desejo, né? Não, eu quero, é isso, como diz Francisco, né? É isso que eu quero, né? É isso que eu sempre desejei e é aqui que eu vou ficar. Perfeito. Mas então é só dar o nome, preencher uma ficha, eu já sou do AFS ou tem um caminho para ser percorrido? Não, tem um caminho, Frei. Como nós somos uma ordem constituída, né, nós temos ali, né, um tempo ali de caminhada. Nós não, por sermos uma ordem, não somos diferente da primeira ordem, né? Assim como os freis têm toda uma caminhada, nós fazemos. Então, de início nós temos ali né, a pessoa, o irmão chega lá, a pessoa interessada chega na fraternidade, né? Ele vai fazendo ali vamos dizer, como que um estágio inicial, né? Ele entra, chega, fica durante algumas reuniões participando, né? Depois que ele desperta esse interesse, nós fazemos ali um rito de iniciação, né? Um rito de iniciação onde a gente, né, através de um livro ali, consta em ata, né, que aquele irmão, aquela pessoa, né, está iniciando a caminhada na ordem franciscana, naquela fraternidade. Então, essa iniciação, essa caminhada ali, né, ela pode, né, variar de 1 a 2 anos, porque nós temos um livro próprio de estudo, né, para fazer essa formação inicial, que vai de 1 a 2 anos, por conta até mesmo das quantidades de tópicos ali a ser estudado, né, durante essa formação inicial. Aí, passando desse tempo, ela desperta o desejo, ela faz o pedido ao ministro local, não, eu quero continuar, né? E o conselho local aceita
pedido, né, dela querer, desejar continuar, é onde que daí fazemos um rito, né, de iniciação ao tempo de formação, que, né, seria a segunda parte. Ele também pode ser, né, de 1 a 2 anos, também por conta da quantidade de temas a serem estudados, para fazer uma caminhada, porque temos, né, que ter a vida, né, de fraternidade. Aquele irmão que ele deseja participar, primeiro ele tem que ter a paciência de esperar o tempo, né? O Uhum. tempo da maturidade, né? Porque ninguém nasce pronto, né? E mesmo que nós tenhamos uma caminhada, aquela caminhada de igreja, chega na ordem franciscana, ele tem que, vamos dizer assim, às vezes ele está, né, um pouco acelerado, ele tem que baixar ali a pressão, né? Ele tem que entrar no ritmo da fraternidade, né? Agora que nós somos uma família, nós somos, né, uma fraternidade ali em que, né, um se importa com o outro, é uma família, a extensão da sua casa, né? Talvez aquilo que a gente não tem aquela atenção em casa, temos na fraternidade. Então, aí durante praticamente esse tempo, dessa segunda fase da formação, depois, né, ele agora, né, terminou essa fase, deseja fazer a profissão, que daí, vamos dizer ali, de 3 a 4 anos, também nada impede que seja um pouco mais, né, ele está, vamos dizer assim, pronto para professar, né, para fazer essa profissão, faz o pedido novamente ao ministro da Fraternidade, o conselho avalia, né, concede, né, esse direito, aí se faz o rito de profissão, né, numa missa da uma missa onde que ele é apresentado para a comunidade, né, é, que ele agora faz parte da Ordem Franciscana Secular, faz parte daquela fraternidade. Então tem toda uma caminhada, né? Tem todo ali, né, um tempo de estudo, de maturação, para que ele possa chegar nessa condição de fazer essa profissão, né? Fazemos a profissão na Ordem Franciscana Secular, né? A gente usava muito o termo, né, consagrar, né, uma consagração. É uma profissão, eu sou professo, né? Assim como a primeira ordem, né, Frei, faz a profissão também, né? Ali faz os votos, né, perpétuos lá. Nós fazemos essa profissão, aí sim oficialmente você pertence a uma família, né? A família, né, já não mais ali fraternidade local, mas agora, né, ao regional a nível de Brasil, você agora, né, é membro da Ordem Franciscana Secular. É interessante compartilhar uma coisa com você e também com o nosso irmão, nossa irmã que está nos ouvindo e nos assistindo. Já me aconteceu 2 vezes de jovens virem para fazer um discernimento vocacional, né? Ah, quero conhecer a vida capuchinha e tal. Mas a vocação deles era a OFS. Por quê? Querem ter Hum, família, querem ter esse emprego aqui, ali e tal, mas querem ser franciscanos. Estar na aham. sociedade como um franciscano. Então, olha só que interessante. Como que realmente o franciscanismo ele pode estar em todas as vocações. Como bem a matrimonial, na religiosa, né, na vida sacerdotal. O franciscanismo é um jeito de ser. E esse jeito de ser a gente vai aprendendo, como o Valdir disse, tem um tempo, tem uma caminhada. E você poderia mensurar para mim quanto tempo é, para não assustar o povo? Dessa caminhada, né? Ela pode, né, como diz, ali devido ao nosso cronograma de estudos, né, de iniciação, né, e depois o tempo de formação até a profissão, né, para fazer toda essa caminhada, ela pode variar, né, de 3 a 4 anos, né? Então, assim, porque, assim, tem muitos que se preocupam, não, nós podemos, porque temos lá um livrinho do tempo de iniciação, depois do tempo de formação, né? E, claro que ali no livro, ali, você tem a noção teórica, né? E Sim. daí, só que é necessário vivência, convivência, né? É necessário Uhum. partilha, é necessário viver propriamente a fraternidade. Então, não é o tempo, né? Não é o tempo de 2 anos, 3 anos, né? Eu posso adiantar esse processo, então eu pego o livrinho, vamos fazer 2 vezes por mês, a gente já adianta 2 reuniões, né? E eu acabo o livrinho, né? Tudo, mas aquilo que é necessário a gente acaba não vivendo, né? Aquilo que é necessário a gente acaba não fazendo,
né? Que é o viver em fraternidade, né? Essa de ter essa convivência, de sentir o outro, de se interar com o outro, de participar na vida do outro. Isso aí não é o estudo propriamente teórico que vai me dar, né? É na vida diária da fraternidade, de rezar junto, de participar de missa, né, junto. Nós temos um dia, esse dia nós temos da nossa reunião no primeiro domingo do mês, mas no terceiro domingo do mês nós vamos fazer uma confraternização. Toda quinta-feira a gente se reúne para rezar, né, para fazer uma adoração. Então, aqueles que podem, né, participam. Então, cria-se momentos, né, além do dia da formação, né, do estudo propriamente, para poder viver a fraternidade melhor, para poder viver para ter aquele convívio, né, entre os irmãos. Então, essa convivência, né, porque assim, né, na comparativa, né, entre os freis e os seculares, os freis ele vai para o estudo, né? Tá lá fazendo os estudos, né? De formação. Quando ele volta para a fraternidade. A fraternidade estão todos os irmãos juntos, né? Os irmãos ali que também estão fazendo a caminhada, né? Quando vocês fazem essa caminhada de estudo, então vocês voltam para a fraternidade, tem a convivência de vocês, a oração, né? Tem um momento de estar junto. Nós temos que criar esse momento, né, para estar junto, porque quando a gente volta, sai da nossa reunião, do nosso estudo, da nossa formação, a gente volta para a nossa casa, né? A nossa casa pessoal, para viver a nossa família, né? Então, assim, nós devemos criar esses momentos adicionais fora o estudo, né? Mas o tempo, assim, sempre assim, a gente deve deixar bem claro, né? Que independente ali do tempo para se maturar, para chegar nessa condição de professar, mais importante a convivência e a fraternidade que nós vivemos, talvez diariamente, quinzenalmente, ou seja, uma vez por mês. Mas criar momentos adicionais é a melhor coisa que a fraternidade faz. Quando a gente olha para a vida de São Francisco de Assis, muitos podem pensar que o tempo de conversão dele durou 3 anos. Não. Francisco foi se convertendo a cada dia. E o tempo de formação foi a vida. Assim também é para nós. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, como estamos ouvindo. E para que pressa? Se eu estou me preparando para viver aquilo que eu vou viver para sempre. Então que seja bem preparado esse terreno. E assim, você que é da Ordem Franciscana Secular está me ouvindo, é meu irmão, é minha irmã. Viva intensamente esses valores. Porque agora eu pergunto para o Valdir, e você também pode me responder aí na tua casa. O que a vida franciscana agrega para o meu trabalho? O que a vida franciscana agrega para a minha vivência espiritual? Agora a tua partilha, Valdir. Frei, eu costumo dizer, né, que a vida só é uma escola, né, quando você tira proveito dela, né? Parece que a gente percebe assim, que tem pessoas que não se preocupam muito, ela passa pela vida sem deixar, vamos dizer, marcas, né? Ela não tira proveito dos momentos, né, que Deus dá a cada um de nós. Então, né, tem gente que não vai à faculdade, não tem uma instrução, ele não tem uma formação aí acadêmica, mas ele tem uma vida, né, de um exemplo, tem um testemunho muito lindo, porque ele consegue tirar da sua vida pessoal, da convivência com as outras pessoas, da vida diária, coisas boas, né? Além dele, vamos dizer assim, dele poder contribuir na vida do outro, né? Mesmo sem aquela formação acadêmica, né? Ele também extrai da outra pessoa coisas, né, boas. Então, esse conviver, né, é o que nos faz sermos diferentes. Todos nós somos convidados, né, a sermos, vamos dizer assim, fomos batizados para sermos cristãos, né? Mas viver o ser cristão é diário, né? Viver, desejar, querer, como você mencionou ali, né? São Francisco, naquele primeiro olhar que ele teve de descer do cavalo, né? E beijar o leproso,
começou ali, desperta-se ali, né, o desejo de fazer a diferença. Nesse fazer a diferença, nós podemos fazer a diferença em todos os lugares. Onde a gente estiver, a gente pode fazer o diferencial. Não é só dentro da igreja, né? A gente muitas vezes nos preocupamos, né, em sermos santos, em sermos perfeitos dentro da igreja. Isso aí é a obrigação de todo mundo. Mas quando você sai fora da igreja, quando você sai para os, né, volta para casa, quando você sai para o trabalho, né, na sua vida diária, na sua convivência com as outras pessoas, é aí que você tem que fazer o diferencial, né? Então eu vou só fazer a leitura aqui do número 4 da nossa regra, né? Fala assim que a regra e a vida dos franciscanos é essa: observar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo, né, o exemplo de São Francisco de Assis, que fez do Cristo o inspirador e o centro da sua vida com Deus e com os homens. A minoridade, a simplicidade e a humildade devem fazer parte da nossa vida diária, né? Eu acho assim que quando a gente sai para o trabalho, vai pegar um ônibus, você chega no ponto de ônibus, muitas vezes chegamos, né, e vemos pessoas um pouco desanimadas já, assim, claro, acordou de manhã, né, e ela está ali com o semblante cansado já, ainda não descansou, né? Você chega, um bom dia que você dá, a intensidade do seu bom dia, né, ele dá energia nova para aquela pessoa, ele dá ânimo novo, né, para aquela pessoa. Onde você passar o seu bom dia, como tem aquela canção, né? Quando o dia começa bem, começa com paz e bem, né? É, como nós nos apresentamos, né? Primeiramente como cristãos, depois como franciscanos, né? Viver o evangelho, né? Não é fazer, né, coisas mirabolantes, não, é fazer aquilo que Jesus quis que nós fizéssemos da forma simples, né? De minoridade menor e na humildade, sempre respeitando a opinião, sempre respeitando o nosso próximo, aonde quer que a gente esteja, seja no trabalho, seja em casa, né? E seja na igreja. Isso eu acho que talvez assim, quando eu faço essa diferença ali no meu hall de amigos, ali no meu, vamos dizer assim, na minha rotina, né? Onde eu estou presente, né? Eu mudo, né? Eu mudo, começo a mudar o mundo, né? Primeiramente de mim para onde eu estou, né? Nós não vamos conseguir mudar tudo, né? Mas aonde eu estou presente, eu posso fazer a diferença. Todos nós somos convidados a isso, a fazer a diferença aonde nós estamos presentes. E agora vamos vender o peixe. Quais as maiores alegrias? Por que vale a pena ser da Ordem Franciscana Secular? Numa das visitas que eu fiz numa fraternidade, eu perguntei qual é, né, a marca da fraternidade. Aí me responderam: a alegria. A alegria, né, de ser franciscano. Né, na mensagem eu sempre coloco essa questão, enfatizo. Eu acho que a alegria, né, nós criamos a consciência de que ser cristão vale a pena. Nós criamos a consciência de que eu contribuir na vida do outro positivamente, com alegria, com simplicidade, com minoridade, vale a pena. Hoje parece que o ser humano perdeu a confiança no outro, né? Ele já não acredita mais que é possível, mas é possível ainda. É possível a gente acreditar que o homem pode ser melhor, né? Mas isso cabe a mim fazer essa diferença, né? O que agrega na minha vida ser franciscano? Eu saber que eu faço parte de uma igreja, né, que, né, foi fundada em Jesus Cristo, de ter um exemplo, né, de cristão como foi São Francisco, né? Claro que ele foi além, né, além do que eu, né, como pai de família, do que eu como esposo, do que eu como filho, né, ainda faço. Ele tudo para seguir Jesus Cristo, né? Nós temos família, mas na nossa família, né, na nossa comunidade, na nossa paróquia, onde vivemos, né, podemos fazer a diferença, né? Podemos ser diferentes, né? Então, isso é um dos diferenciais. Além da alegria de ser, de fazer parte, né? Do compromisso, né? De que o evangelho, na maneira de Francisco, ele fica mais leve, né? E como disse Jesus lá, né?
Se o seu fardo estiver pesado, né, eu ajudo a carregar. Muitas vezes nós colocamos o evangelho como um fardo pesado, e não é, né? Ele é um fardo simples, mas tudo é a maneira com que eu, né, recebo e aceito esse evangelho. Ele pode ser vivido de uma forma leve, né, e simples, mas isso é como eu entendo e como, né, a minha convivência com as pessoas, né, me leva a viver, né? Então, assim, todos nós podemos. Às vezes tem aquela pessoa que é um pouquinho mais fechada, mais tímida, tudo, né? Mas dentro dela existe coisas boas. Dentro de cada um de nós, coisas boas. Nós precisamos colocar para fora, né? Colocar para fora. E à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos convivendo, à medida que nós vamos nos formando, dando espaço, né? Porque não adianta a gente entrar em qualquer ambiente, né? De igreja, de tentar participar, mas se eu me manter fechado, né? Eu não é possível de criar mudança. Então eu preciso me abrir, deixar que o Espírito Santo conduza. É o Espírito Santo que norteia, é o Espírito Santo que nos capacita, né? É ele que nos dá esse norte, nós só seguimos, né? A maneira de São Francisco, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, além dele ser franciscano, da ordem franciscana secular, ele é ministro. O que é esse negócio de ministro? Vamos perguntar para ele. Qual que é a tua função? Qual que é a tua missão como esse tal de ministro do Paraná? Como é que é esse negócio? Então, Frei David, ministro, né? A palavra ministro é servir, é estar a serviço, né? Na minha fraternidade eu não participo, não pertenço ao conselho local, né? Porque as fraternidades, né? Elas são constituídas e daí nós temos um conselho com um ministro, né? Vice-ministro, né? Secretários, tesoureiros e mestre de formação. Depois, conforme o tamanho da fraternidade, as outras funções. Esses são cargos, são funções para poder, né, conduzir a fraternidade, administrar a fraternidade. E isso daí, a nível local, daí como nós temos, né, temos que ter também ali, né, uma hierarquia a nível regional para conduzir, para manter, como diz o próprio Evangelho, né, quem não ajunta espalha, né, para manter unidos, né, a família, né, nós temos um conselho regional. Esse conselho regional também é composto pelas mesmas funções que dos conselhos locais. Aí o ministro é aquele que está liderando, né? Liderando aquele grupo. Não, né? Sempre deixando claro, não é maior, né, do que ninguém, né? Ele junto com o conselho, ele conduz, né? Ele administra a nível de região aquelas fraternidades. Como eu disse, nós temos 29 fraternidades. Fazemos o capítulo eletivo de 3 em 3 anos. O último capítulo eletivo foi realizado, né, no final de abril e 1º de maio de 2022. O nosso mandato vai até 2025. Então, o nosso conselho, que é composto por ministro, vice-ministro, secretários, né, tesoureiro, mestre de formação, que cuida da formação, e como nós somos divididos em distritos, nós temos um coordenador de distrito para cada região, né? E claro, e contamos com a presença dos assistentes que compõem o nosso conselho regional, um assistente de cada obediência, né? Obediência, freis menores, freis conventuais, freis capuchinhos, e também temos, né, também o Frei Frigo, que é dos capuchinhos, que é responsável ali dar essa assistência à Jufra. Então, eles compõem o nosso Conselho Regional. Então, administrativamente, para nós podermos, né, cuidar das fraternidades a nível regional, a nível de Paraná. Muito bem, gratidão aí por também esclarecer um pouco mais sobre essa função, né, ministro e tudo mais. Meu querido, olha, que bate-papo legal, conhecer um pouco mais sobre a OFS por meio de você, que é uma grande representatividade não só para o Paraná, mas também em nível nacional. Espero que os membros da OFS assistam, escutem, né, esse nosso podcast para também recordar, relembrar essa essência de ser um franciscano secular. Meu irmão, gratidão, Deus o abençoe. Suas considerações.
Frei, eu agradeço a oportunidade, né? E peço a Deus que te abençoe na nova casa, né? E que você possa contribuir com a fraternidade, né? Onde você estiver, assim como também nós, né? Contribuímos com as nossas fraternidades locais e com também o nosso Paraná, né? Que Deus sempre esteja abençoando, né? E agregando mais e mais, né? Aqueles que desejam e querem, né? Conhecer o carisma franciscano de uma forma secular, né? E claro, aqueles que desejarem, né? De uma forma mais ousada, né? Aí nós temos a primeira ordem, assim como também, né, a ordem das Clarissas. Então, temos, né, vamos dizer, a oportunidade para todos aqueles que querem seguir, né, Jesus Cristo, a forma, a maneira de São Francisco. Exatamente. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um modo da gente conhecer Francisco de Assis, uma pontinha daquilo que é o grande tesouro que a gente está tentando passar por meio desses episódios do nosso Cappuccino Cast. Espero que você tenha gostado de conhecer a UFS, o que é, o que fazem, né? Como diz, onde moram, onde vivem. Meu irmão, minha irmã, obrigado por você ter nos acompanhado até agora e convido você a compartilhar este nosso podcast, este nosso episódio com seus amigos, com seus familiares. Visite também os outros podcasts da Central de Podcasts da Rádio Evangelizar e eu te aguardo aqui no próximo episódio, com a graça de Deus, com o amor de Maria e também com o jeito franciscano de ser. Obrigado pela tua audiência, obrigado pelo teu carinho. Então, a nossa saudação franciscana de paz e bem.